saliva, mistura com barro e passa no olho do homem. E diz que a partir daquele momento, Jesus pergunta, você está enxergando? Ele falou, estou vendo homens como árvores, ou seja, ele começou a ver luz, mas ele ainda não tinha nitidez. E aí o Senhor faz outra vez, e na segunda vez ele consegue enxergar da forma correta. Eu entendo que é isso que o Senhor tem para fazer hoje. Que situações que os olhos foram abertos há mais de um ano atrás, mas que ainda não consegue se ter visão clara sobre isso, que a libertação ainda não chegou, e o Senhor quer trazer isso sobre a gente. Amém, queridos? Sempre que a gente fala de libertação, na quinta-feira, na sexta-feira a gente estava trabalhando lá no quintal, levantando o telhado, e eu ralei muito a mão, né, pegando telha, pegando as coisas, e aí eu estava olhando para a palma da minha mão aqui, para as costas da minha mão, e tem uns lugarzinhos que estão infeccionados, assim, um raladinho que está infeccionado. E, na verdade, isso é bactéria, infecção é uma bactéria. Ela já estava na minha mão, sempre teve, ela só não tinha por onde entrar. Mas quando minha mão foi ferida, ela encontra um lugar agora para entrar. Assim somos nós. Satanás está ao nosso redor. Ele está encostando na gente. Desde que a gente nasce. O que ele precisa, às vezes, é de machucados. Feridas que são feitas na nossa vida. Traumas, gente que nos tocou, que nos feriu. Ele entra por aquilo e pronto. Ele conseguiu uma infecção dentro da gente. E aí você passa a vida carregando algo que você olha para o do lado, ele não tem. E ele pode ter passado pelas mesmas coisas que você, só que ele não teve uma ferida. Ele não foi machucado nesses lugares, e por isso não entrou. E o que o Senhor precisa fazer é limpar a sujeira, é arrancar isso. Satanás precisa disso, ele se utiliza disso, ele se utiliza da ofensa para entrar na nossa vida. Ofensa de quem tem autoridade sobre nós, seja a autoridade natural dada por Deus, ou seja a autoridade que nós damos para alguém. Autoridade de influência, autoridade de entregar os ouvidos, seja a autoridade que for. Autoridade que o seu pai entregou para alguém, sua mãe, ou simplesmente porque ela não guardou o jardim e permitiu que Satanás chegasse perto de você inocente, ele te toca e faz um arranhão com você, e por ali entra, e aquilo gera uma infecção. E o que o Senhor tem para fazer é limpar isso tudo. Amém, queridos? Abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 23. Verso 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Até aqui só. O Senhor estava por meio de Moisés aqui, repassando, afirmando ou liberando, como uma primeira vez, uma série de leis e mandamentos sobre como esse povo ia se conduzir. E uma das leis, um dos princípios, isso aqui não é um mandamento, isso aqui é um princípio que o Senhor está liberando. Nenhum bastardo pode entrar na minha congregação, na congregação do Senhor. Ele não pode fazer parte da casa de... Ele não pode fazer parte do corpo de Cristo, se a gente fosse trazer para hoje. Até a 10ª geração. Por isso que quando Noé amaldiçoou um filho, passam 10 gerações até chegar em Abraão. O que estava acontecendo é como se Deus estivesse mostrando que são necessárias 10 gerações para que a bastardia na vida de uma pessoa seja arrancada de forma natural, sem que alguém tenha que fazer algo. O que era um bastardo aos olhos de Deus aqui? Um bastardo é alguém que foi gerado fora da aliança de casamento, no natural ou de forma espiritual. Mas alguém que foi gerado fora de aliança. Ele era chamado bastardo, ele era conhecido como bastardo. Ou seja, ele não tinha descendência estabelecida. Porque a aliança com o Senhor, ela vem de descendência, ela vem de paternidade. Por isso que todo mundo é pecador e todo mundo está condenado, porque todo mundo é filho de Adão. Até que você aceita se entregar a ser filho de Jesus. Então você deixa de ser bastardo
Você renuncia uma paternidade para entrar debaixo de outra. E a bastardia, ela não está no plano de Deus. Ou seja, alguém feito fora da aliança de casamento não está no plano de Deus. E isso é como um arranhão, isso é como um corte. Alguém que provoca algo e por ali Satanás consegue entrar, através da quebra de um princípio, e estabelecer algumas coisas sobre as nossas vidas. E tem uma história na Bíblia que relata isso. Abre sua Bíblia em Juízes, capítulo 11. Juízes 11, verso 1. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Quem era Jefté? Gileade era um homem que tinha descendência na Bíblia. Ele tinha história. E ele tem uma relação com uma prostituta. Então a Bíblia diz assim: e Gileade teve um filho com uma prostituta. E o filho de Gileade era valoroso, era um homem de valor, um homem respeitável, mas era filho de uma prostituta. Porém, era filho de Jefté. A Bíblia está dizendo assim: ele tinha descendência do pai, mas a mãe era uma prostituta. Então ele nem tem casa para ir. Ele é levado por Jefté para morar com a mulher dele. Então é como se teu marido saísse com uma prostituta e trouxesse o filho dela para morar na tua casa. É isso que Gileade fez. Então, nesse contexto em que agora tem o filho de uma prostituta morando aqui, Deus faz questão de relatar para a gente a situação desse homem. Ele era valoroso, ele era filho realmente desse homem, ele tinha descendência desse homem, ele tinha as promessas desse homem, mas como mãe ele teve uma prostituta. Ontem Deus falou uma coisa comigo com relação à mulher grávida. E Deus, na verdade, ele não tem nada novo. O Senhor só vai, quando a gente começa a entrar em assuntos com Deus e permite que Ele vá fazendo crescer, Ele só vai, é como se fosse andando, Ele falando: olha ali. Você olha, Ele fala: aquilo ali também é aquilo que eu te mostrei. Na sexta-feira, no estudo, a gente estava falando sobre profetizar. E eu falei de forma muito rápida ali algo que ontem Deus falou comigo sobre grávida. De que uma mulher, ela recebe a semente do marido e ela gera o filho. Então o marido, como pai, lança uma palavra nela, ela acolhe aquela palavra e por ela acolher aquela palavra, ela gera um filho. Todo filho é uma profecia. Porque profecia, como nós falamos sexta-feira, é a manifestação do que está no espiritual para o natural. Profecia é eu com a minha boca confessar, trazer o que está no espiritual para se converter no que é natural. Isso é profecia. Por isso que uma mulher não tem como profetizar de cabeça descoberta. Se parar para pensar, é que é um processo natural, então a gente não avalia isso. Mas uma mulher recebe uma célula de um homem. E quando aquela célula de um homem se junta com uma célula de uma mulher, um filho de Deus, um espírito, é soprado na barriga dela. Isso é profecia. Ela atrai um espírito para dentro do ventre quando ela acolhe a semente do marido. Por isso que ela não tem como profetizar sem a cobertura de um homem. Ela não tem como gerar um filho sem a cobertura dele. Ela não tem como atrair o espírito sem ser coberta por ele. Um filho é uma profecia. E quem dá forma no filho não é o pai, é a mãe. Por isso, quando a mãe toma a profecia para si e esquece que é dele, ela começa a gerar maldição em cima do filho. O filho que está no ventre, ela pode estar gerando maldição em cima dele. Porque é ela que dá forma, não é ele. O Senhor sopra os filhos para dentro da igreja, mas quem dá forma aos filhos é a igreja, não é Deus. E a igreja pode gerar um monte de gente torta, que realmente são filhos de Deus, filhos de Gileade, mas formados por uma prostituta. É uma mãe que não submete ao marido. É uma mãe que se relaciona por prazer apenas. Então ela gera alguém deformado. Caráter deformado.
Embora seja valoroso, é verdade, é filho de Deus, tem promessa de Deus. Mas quando você olha, você fala, mas não parece com Gileade. É cheio de defeito, é todo torto, não parece, mas Deus falou, você é meu filho. Realmente é. Mas não se identifique em nada, porque quem deu forma foi ela. E é ela que dá forma. E Deus ontem falou comigo com relação à mulher grávida. Mulheres grávidas que não entendem o que estão carregando. E desde o ventre já estão amaldiçoando a criança. Ainda que não dirijam palavras contra a criança, mas com as suas atitudes vão amaldiçoando essa criança. Então esse menino agora é levado para morar na casa da mulher de Gileade. E quando ele começa a crescer, você imagina como era a casa desse menino. A mãe tem outros filhos. E tem o filho da prostituta. Cada vez que a mãe olha para aquele menino, ela lembra da traição do marido. Cada vez que ela olha para o menino, ela sabe, isso aí eu ainda tenho que carregar, eu tenho que pôr comida no prato para ele. Só que quando os filhos dela começam a crescer, e agora eles são maiores, são adolescentes, são jovens, são adultos, eles se viram contra aquele menino e falam, você não vai ficar em casa com a gente. Você é maldição para a nossa casa, você é uma ofensa para a nossa mãe. Eles tocam esse menino de casa. E o pai não faz nada. Porque o pai tem culpa no cartório. E o pai não tem forças para brigar com a mãe, com a esposa dele, para segurar aquele menino. E a Bíblia diz que Gileade foi embora, porque os irmãos mandam embora. Jefté foi embora, fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. A primeira coisa que existe, querido, quando um filho é gerado em bastardia, seja natural. Eu fui gerado em bastardia. E eu fui gerado antes da aliança de casamento. Então eu fui remido, o Senhor arrumou isso na minha vida, mas eu era bastardo. Eu carregava isso. E quando um homem carrega isso, essa história, ela narra o caminho do bastardo. O bastardo não tem descendência, e a própria Bíblia fala, ele não se assenta na congregação dos justos, até a 10ª geração. Um bastardo carrega sentimento de rejeição. Ele carrega em si a rejeição dos irmãos. Ele não consegue se sentir aceito. Ele é expulso da descendência. No âmbito espiritual ele é expulso. No âmbito espiritual ele nem entra, porque ele não tem descendência. Ah, mas depois casou, depois jantou, mas foi gerado. Aquela profecia foi soprada aqui, fora de uma aliança. Nós falamos aqui sobre feitiçaria sexta-feira. O que é feitiçaria? Tentar acessar o céu fora do caminho dado pelo Senhor. Isso é feitiçaria. O rebelde é um feiticeiro. Ele estabelece outro padrão de conduta. Por isso a Bíblia diz, a rebeldia é como feitiçaria. Um filho gerado fora da aliança, ele é uma tentativa de se conquistar algo, e pode ser prazer nesse caso, fora do caminho estipulado por Deus. Através de feitiçaria, eu atraí um espírito. Ah, então esse menino é endemoniado? Não é. Que endemoniado para a gente é quem cai no chão. Endemoniado não é isso. Aquilo ali é só alguém que o espírito não aguentou ficar ali dentro e veio para fora das caras um tempinho. Mas se parar para pensar, a maioria das pessoas com que você se relaciona no dia a dia são endemoniados. São influenciados por um espírito que não é o Espírito Santo. Sim, é um demônio que influencia o comportamento. É um demônio que faz com que ele tenha aquelas vontades que ele tem. Ele só não pôs a cara para fora, não gritou, não bateu o pé. Mas é um espírito imundo influenciando aquele comportamento. Um bastardo é soprado no ventre. Mas isso também pode vir depois. Depois, quando você já está maior, e a rejeição acontece e o teu pai não te cobre. Que foi o caso de Gileade. Gileade, aquele menino já foi gerado bastardo desde o ventre. Mas quando ele cresce, ele é rejeitado. E Gileade não assume o lugar de proteção desse menino. Então, o primeiro sinal de um bastardo, seja gerado no ventre ou gerado ao longo da sua vida, é um sentimento de rejeição. Ele não se sente aceito. Ele se sente inferiorizado. Então ele está o tempo todo buscando coisas, situações. Ele tem alvos para se sentir aceito. Não é alvos para felicidade, alvos para plenitude. É alvos para se sentir
aceito. Desde pequeno, você estabelece coisas, modelos, que aquilo ali é um modelo. Começa a criar do lado de fora, porque o seu não é aceito por você. Quando ele sai de casa, a Bíblia fala que ele vai morar na terra de Tobi. Tobi significa rua, sarjeta. Esse homem sai de casa, ele não tem mais casa. Ele se torna espiritualmente um morador de rua, ele não tem mais descendência. Sabe famílias que você conhece, em que você olha e parece um modelo de família de propaganda de margarina, tudo redondinho. O pai, os filhos, todos andando perto do pai, e o pai vai dando destino para os filhos, tudo. Esse é um modelo estabelecido por Deus. Agora pensa naquela outra família, onde é cada um por si. Ou o filho é por si. Isso é típico do bastardo. Ele não tem algo para começar, ele não tem uma linha para puxar, algo para seguir. Ele tem que construir uma descendência do zero. O problema é que descendência aos olhos de Deus, ela é dada para você construir em função dos filhos e não em função de si. A unção e a graça que Deus coloca sobre nós para a construção de descendência, ela diz respeito aos filhos e não a mim. Descendência não tem a ver com cura. Cura é outra coisa. Então, quando esse homem sai de casa, ele tem rejeição dentro de si. Rejeição dos irmãos, rejeição da família, ele se sente rejeitado. Ele se sente menor que os outros, porque isso foi imputado sobre ele. A indiferença do pai, ele não tem dentro dele um entendimento de cuidado de pai, porque não teve pai, porque o pai rejeitou, porque o pai largou, mas isso está carregado em cima dele. Eu não tenho cobertura, como Canaã, eu não tenho cobertura. Por isso Nimrod diz, façamos um nome. Nós não temos nome. Noé entregou a descendência para os filhos mais velhos, mas para mim, para o meu avô, ele deixou. Para o meu pai, ele não deu. Então a gente tem que fazer um nome. Então ele é rejeitado pelos irmãos, ele não tem descendência da parte do pai, e ele é marginalizado. E por várias vezes na sua história, se você passou por isso, você vai ver situações de marginalização na tua vida. Em que você, nos lugares onde você andava, casa de amigos, casa de parentes, você era tido como o marginal, no sentido de que era menos que o outro, de que é aquele que os filhos dos outros têm que tomar cuidado por andar perto de você, porque você não é de tão boa família assim. Então isso é algo que Satanás vai trabalhando, porque um arranhão foi feito na tua vida. Só que Satanás, ele não pode sair jogando chuva de maldição em cima de todo mundo. Ele é legalista, ele trabalha com mandamentos. Então, em cima desse toque, ele pode liberar bastardia. Em cima de idolatria, ele pode liderar prostituição. É sempre uma resposta. Essa bactéria que pegou a minha mão aqui, com certeza eu ponho a mão na boca várias vezes e ela entra aqui. Mas por aqui, pela minha boca, ela não pode gerar nada. Ela não tem legalidade pela boca. Ela tem legalidade pelo corte na pele. Tem coisas que se eu comer, me matam. Se eu pegar um alimento ali que está estragado, ele me deita na cama. Mas se eu esfregar ele na pele, não acontece nada. Ainda que eu esfregue ele numa ferida. Porque não é o canal de entrada. O canal de entrada da rejeição, o canal de entrada da marginalização, é bastardia. Não é outro. Esse é o lugar por onde tu entra. E a sociedade está cada vez mais cheia de gente rejeitada, porque Deus, como Pai, tem sido deixado de lado. Porque antigamente, ainda que existisse idolatria, e muita idolatria sobre a terra, o Brasil, muito idólatra, mas a figura de Pai, de Deus, ainda que com idolatria, era conservada. Então a bastardia não tinha tanto lugar para entrar. Mas entrava prostituição, sim, mas a bastardia não. Porque o canal de entrada de bastardia é rejeição do pai. Então, quando a nação começa a rejeitar o pai, começa a se ter uma nação de rejeitados. De gente que tem que provar o seu valor o tempo todo. De gente que vive de likes, de quem curtiu, de quem me aprovou no que eu estou fazendo. A entrada disso é rejeição. E esse era Jefté. E ele sai agora e começa a andar com um monte de bandido. Porque ele foge da casa do seu pai. Deus deu um mandamento de quando é que uma criança sai da casa do pai.
quando é que alguém sai da casa do pai? Em todos os sentidos. Seja como cobertura, ou seja como habitação. Você vai se unir à tua mulher e vai sair da casa do teu pai. Antes disso, você não sai da casa do teu pai. O rejeitado, muito cedo, ele sai da casa do pai. Muito cedo, ele assumiu, de alguma forma, a direção e o destino da tua vida. Muito cedo, ele não deve mais satisfação a mãe e pai. Não que ele não avise, vou sair, mas ele não tem mais vínculo, ele não deve mais satisfações, ele dá destino à própria vida muito cedo. Porque ele é bastardo. E como bastardo, ele não tem destino vindo de cima, ele dá destino à própria vida. E tudo isso no natural parece ser algo que é natural. Sim, mas todo natural vem do espiritual. Isso é Satanás, desde o começo, tratando e tocando no destino que o Senhor tem para dar, que era para vir do Pai. Mas quando ele consegue ir tocando e corrompendo a figura de paternidade dentro de casa, ele começa a quebrar esses princípios. Então o que eu acho que é uma bobagem, eu sair da casa do meu pai, é um mandamento dado por Deus. Você vai sair da casa do teu pai quando você se juntar em uma só carne com uma mulher. E aí você vai sair. Ou mulher com um homem. Você para construir uma casa e ela para submeter a essa casa. Mas esse mandamento é quebrado. Uma mulher, querido, e um homem, mas principalmente uma mulher, ela nunca vai ter desejo de sair da casa do pai. A não ser quando ela encontrar o homem que o Senhor tem para ela. E ainda assim vai ser doloroso para ela sair. Porque é um princípio dado por Deus. Não é só a casa física. Ela está ligada ao ambiente. Ela está vinculada àquela proteção. E quando ela entrega o governo para um outro homem, ela está dando um salto no escuro. Eu estou me entregando agora para um outro governo. Isso é um natural. Qualquer coisa diferente disso não é influenciada pelo Espírito Santo. É outra coisa que influencia para que uma mulher tenha o desejo de fazer isso. E na verdade não é nem influencia. Para ela é uma libertação. Sair de uma casa onde ela não foi cuidada. Sair daquele ambiente na expectativa de que na nova agora eu vou construir algo diferente. E para um homem também não. Quando eu casar agora eu vou fazer diferente. Eu quero casar, eu tenho que sair de casa, porque lá fora eu vou conseguir fazer algo que aqui eu não tenho. Se aqui eu não tenho, essa casa que eu estou já foi corrompida. E se ela foi corrompida, eu fui gerado debaixo de corrupção. O problema é que a gente acha que é natural. Na falta de entendimento, a gente acha, é porque eu sou assim, é meu jeito. Não, eu sempre fui desse jeito. Desde pequeno eu tenho isso em mim. Você tem, você só não sabe que isso é maldição. Você só não sabe que isso é uma infecção que Satanás colocou em você no dia em que a rejeição começou a te tocar. No dia em que você começou a olhar para os seus amigos e ver os pais dos seus amigos cuidando deles. E você sendo rejeitado de lado. E você olhando para a sua casa e não tendo aquilo dentro da tua casa. E que o homem foi planejado para ter. Ali um corte foi feito. No dia que você ouviu uma palavra de alguém pelo canto da parede, de que você era menos que os outros, de que os outros tinham que tomar cuidado com você, um corte foi feito no teu caráter. E Satanás entra por ali. E a infecção se instala por ali. E a partir dali ele começa a ter legalidade para trabalhar no teu caráter, dentro da tua mente. Para construir teu caráter, para construir seus comportamentos, tuas emoções. E você vai construindo e não sabe que o que você está construindo está corrompido. Então você aprende a lidar com aquilo. Você agora tem que procurar outras bases para estruturar. Porque as bases que eram para ser dadas pelo pai, ela não existe. Então é cada um por si. Dentro de casa é cada um por si. A mãe por si, você por si, seus irmãos, cada um corre o trecho por si. Cada um tem que estabelecer a própria casa. Porque meu pai não deixou isso. E porque eu fui expulso de casa logo cedo. Continuar lendo o texto. Verso 4. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem, seja o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade:
porventura não me odiaste a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu serei por chefe de vocês? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. O bastardo, ele busca, durante a vida toda, compensar a falta de estrutura com algo para construir, para ser exibido para o lado de fora. Dinheiro, talento, conhecimento, sabedoria, trabalho. O dia que eu conseguir me vestir com tais roupas, eu vou ser aceito. O dia que eu tiver tal carro, o dia que eu tiver minha casa própria, o dia que eu tiver tal trabalho, ele está buscando o tempo todo compensar a rejeição por aquilo que ele entende que foi o motivo pelo qual ele foi rejeitado. Se ele foi rejeitado porque ele não se vestia bem, ele vai buscar se vestir bem. É um alvo de vida. Se ele foi rejeitado porque ele não tinha carro, ele quer ter carros cada vez melhores. Se ele foi rejeitado pela falta de dinheiro, a busca é por dinheiro, porque a busca é por identidade, por construir algo para mostrar. E longe da família agora. Por si eu tenho que construir isso. Ele não quer construir isso para bater na família. Ele quer construir isso para ser aceito. Porque a família pode aceitá-lo. Ele não se aceita. Isso está impregnado dentro dele. Eu do lado de fora digo, você é aceito. Dentro dele, a mente dele, a alma dele já tem um bloqueio. Não é aceito. Você não se aceita. Porque do mesmo jeito que se eu falar para você hoje, para um homem, você é mulher, dentro da tua mente eu tenho um bloqueio, não, eu sou homem. Da onde veio isso? Isso veio da tua criação. Isso veio lá de trás, eu sou homem. Isso foi formado em você. Quando você era pequeno, nas pequenas coisas. Não, meu filho, isso não é coisa de menino, faz coisa de menino. Isso foi sendo imputado em você. Então hoje isso está formado, firme, consolidado em você, porque veio de pequeno. Então isso é inabalável em você. Podem falar o quanto quiserem. Isso entra e sai. A rejeição também. Desde pequeno você ouviu. Sai para lá, menino. Desde pequeno você ouviu. Não, você não tem pai. Não, teu pai te rejeitou. Não, você é fraco, você é burro, você é isso. Desde pequeno você ouviu. Isso também gerou dentro de você, embora você não saiba, a mesma firmeza dentro da tua mente que você é homem, você é mulher. Está lá do mesmo jeito. Então alguém vem e fala para você, você é aceito. Isso entra e sai. Fala, eu sei, está escrito, não está? Eu creio. Mas entrou e saiu. Você vira as costas e vai trabalhar para construir. Diariamente. Chega a se cansar tentando construir isso. Se desgasta diante de Deus tentando construir isso. E não acontece. Porque existe um bloqueio aqui dentro. Porque existe barreira, porque existe um espírito. Que a tua forma foi dada debaixo disso. Então eu preciso construir. Só que o Jefté, quando ele sai, ele constrói. Um monte de homens se juntam a ele, ele era valoroso, ele tinha dentro dele todos os talentos que eram no pai dele. As bênçãos que o Senhor tinha reservada para Gileade estavam sobre Jefté. Ele só não conseguia viver aquilo. Porque embora no currículo, na ficha espiritual dele, tivesse lá registrado tudo que Gileade era, e que já estava reservado para ser transferido por ele, a forma dele era uma forma rejeitada. Então ele não conseguia viver aquilo que estava dito a ele. Então ele passa a vida construindo. E sem saber, ele está fluindo e construindo debaixo da bênção do Pai. Quando a cidade, o povo de Gileade, ameaça ser atacado por Amon, no meio de todo um povoado, de uma cidade, que eu não sei o tamanho que era, eles precisam de um homem para liderar eles. Para eles não tinha um homem melhor do que aquele marginal que vivia na outra cidade. Então imagina o que Jefté se tornou com relação a tamanho, a respeito, a força, para eles saírem da cidade que eles moram, para ir buscar esse homem lá. Fala, vem aqui cuidar da gente. Ele não era qualquer coisa. Então ele era um rejeitado, que ainda carregava aquela mágoa dos irmãos que o rejeitaram,
mas que construiu um nome, mas que ainda assim não foi suficiente. Quando os homens o chamam e falam, vem nos liderar, ele fala assim, se eu liderar vocês, você me deixa ser chefe de vocês? Ele está dizendo o seguinte, eu recebi tudo isso, eu sou tudo isso que vocês estão me chamando. Então ele não se assusta quando os homens vêm chamar ele, no sentido de, nossa, mas quem sou eu para ir fazer isso? Ele sabe que ele dá conta. Só que ainda assim, ele carrega o, eu tenho que provar para os meus irmãos. Isso está agarrado dentro dele. Eu tenho que provar. Eu tenho que mostrar para eles. E nada melhor do que se eles me aceitarem como chefe. Eles estão me aceitando como primogênito. E o texto dá a entender que o primeiro filho de Gileade foi Jefté. E depois, ele teve outros filhos com a esposa. Então ele está dizendo, eu vou receber a primogenitura? Vocês vão me dar esse lugar? Se eu for lá defender vocês? E ele vai. Com a força externa que ele tinha, com o talento que ele tinha, ele vai para cima. Mas do lado de dentro ele se sente rejeitado. O povo vê capacidade nele. Ele não vê capacidade nele. Então ele pede, se eu voltar, vocês me colocam nesse lugar? Vocês me deixam sentar na mesa? O rejeitado não se sente digno da mesa. Ele está o tempo todo procurando algo para ser aceito. Mas, gente, desde eu tenho que contar uma piada, eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que ter um talento, eu tenho que ter a mão para ajudar, eu tenho que ter algo para ser aceito na mesa. Eu não consigo só chegar e sentar e comer. Eu não consigo participar de uma conversa onde eu ouço e anoto tudo que estão falando. Eu tenho que dizer, eu estou aqui. Eu estou sendo aceito, porque se passam 5 minutos sem ser percebido, um comichão já começa do lado de dentro. Não estão me vendo, eu não existo. Você não pensa isso de forma natural, mas esse comichão começa. Eu preciso fazer algo, eu preciso dar alguma coisa, eu preciso contribuir, eu preciso oferecer, porque eu não faço parte da mesa. É misericórdia de me aceitarem nessa mesa. Esse pastor é muito bonzinho. Muito. Tem gente que às vezes me procura e, pastor, como eu te amo, e eu olho e falo, eu sei que é amor, mas tem rejeição aí. Esse exagero nesse agradecimento é por você não se achar digno do básico. Por isso que existe tanto agradecimento. Por isso que existe tanto amor, não é amor. Por isso que existe tanto presente, tanto serviço, tanto trabalho, tanta oferta, de todas as formas, não é amor. Eu preciso oferecer alguma coisa para ser aceito na mesa. Sabe o que acontece com a Mercy? Quando a gente vai lá no quintal? Ela fica louca. Pulando e vindo. E eu já falei isso várias vezes aqui. Eu falei, é porque ela fica sozinha. Então ela fica ansiosa. E quando a gente chega perto, ela precisa se sentir amada. Então ela pula. Ela fica louca, ela cava buraco para chamar atenção. Ela precisa ser notada. Por que ela precisa ser notada? Porque ela não está do lado o tempo todo. Porque depois de 5 minutos que você está no quintal, passou aquilo. Ela deita do lado, ela fica junto. Porque foi saciado. Só que a Mercy não tem espírito. Ela é só alma. Então você sacia aquilo nela, em 5 minutos ela tem cura na alma em 5 minutos. Em 5 minutos você tocou na Mercy, passou a ansiedade dela. Você aceita, Mercy, você entendeu que você não é rejeitada, que eu não vou te abandonar? Entendi, passou, ela está ali. E aí você pode deitar no chão, ela vai ficar do lado, nem quer mais ficar perto de você. Mas nós temos espírito que influencia a alma. Então, embora eu vá na alma, te abrace e fala, você entende que você não é rejeitado? Eu entendo, pastor, entendo, e baba, e nariz escorre, entendi, fui curada. A alma recebeu o toque. O espírito da rejeição continua lá dentro. Quando a alma voltar em si, o espírito olha para ela e fala, se recomponha, você é um rejeitado. Mas será que o pastor falou? Será que ainda continua? Isso não é consciente, mas o comichão começa. A necessidade de dar um pitaco, de abrir a boca, de dar alguma coisa, de fazer alguma coisa para dizer, estou aqui, estou vivo, eu estou aqui, eu estou vivo.
ou de conseguir sentar na mesa e comer, porque você nunca comeu na mesa do teu pai. Você sempre teve que oferecer alguma coisa para o teu pai. Teu pai nunca foi o mantenedor da mesa. Você passou a vida buscando a atenção do pai, buscando oferecer algo à mesa do pai, porque ele te rejeitou. Então você não consegue só comer. Você não consegue sentar nu e comer. Senta e come. Não consigo, eu tenho que oferecer. Isso está cravado, isso está agarrado dentro. E isso, queridos, a gente pode pregar o quanto for, você pode ouvir. Mas se isso não for curado no espírito, se não houver libertação em cima disso, é uma vida sofrida. É uma vida olhando para o Senhor e não entendendo porque que não se torna carne algumas coisas que Ele prometeu para nós. E aí o ciclo em cima disso, de todo mundo, é rejeição, orgulho e soberba, poder. Porque eu sou rejeitado. Então não me aceita? Não. Então eu também não aceito vocês. Você não precisa de mim, eu também não preciso de você. E aí ou eu passo a vida rejeitado, ou eu construo uma torre de orgulho. E que não me quer, eu também não quero. E eu preciso buscar um lugar agora para poder provar que eu sou melhor que os outros. E aí vem a soberba. O orgulho se instala. É a escadinha. Rejeição. E o rejeitado, ou ele vai ser rejeitado a vida inteira, ou ele vai criar, vai buscar poder, para poder estabelecer a sua imagem agora. Eu sou a referência agora. Aquilo que vocês não queriam, agora se tornou uma estátua. Agora se tornou um modelo a ser seguido. Não que isso vai saciar ele, mas pelo menos vira vingança, né? Não me aceitaram. Um bastardo, ele não tem entendimento de descendência sacrificial. Um bastardo, principalmente quando ele vai para a igreja, ele não consegue entender, mas você vai ver isso antes na vida dele. Ele não consegue entender o que é se entregar por filhos. Algo que foi planejado por Deus, o pai se entregue pelos filhos. O pai gaste em função dos filhos. O pai se gaste em função de estabelecer a descendência dos filhos. Ele não entende isso. Porque nem ele tem descendência para ele, como é que ele vai deixar algo para alguém? Então os filhos de um bastardo, normalmente são deixados em segundo plano. Ficam para depois. Porque eu estou construindo uma descendência. Por isso que o Senhor só dá a ordem de multiplicação para Adão e para Eva, depois da ordem de frutificar e multiplicar. Depois que a forma deles já está estabelecida. Por isso que Adão não conheceu Eva no jardim. Porque antes de multiplicar algo, você precisa estabelecer o governo sobre você primeiro. Quando você multiplica antes do tempo, você não tem o que entregar para o que você multiplicou. Porque nem você foi gerado. Então, espiritualmente, e isso se manifesta no natural, um bastardo vai entregar os seus filhos. Vai entregar a sua descendência, a Deus dará. Vai permitir que seus filhos sejam criados pelo tempo. Eu, quando olho para minha casa, graças a Deus o Senhor protegeu, o Senhor guardou, mas a Clara, eu só me lembro de ser pai da Clara a partir dos 7 anos. Que foi quando eu entreguei minha vida para Jesus, 2011. Antes dali eu tenho pouquíssimas memórias da Clara. Com a Helena eu tenho memórias de tudo. Das fases da Clara eu não tenho nem memória. A memória que eu tenho da minha vida, entre o nascimento da Clara e os 7 anos, é eu buscando meu trabalho. Os trabalhos onde eu passei, as viagens que eu ficava fazendo. Mas o engraçado é que eu não tenho nem memória. Eu não me lembro das fases da Clara. Eu não me lembro da Clara aprendendo a andar. Eu não lembro. Porque um bastardo entrega a descendência, porque ele está correndo atrás de construir um nome que ele não tem. Isso está cravado na mente. Isso é quase que um bloqueio. Ou ele toma o filho para si e não permite que o filho passe pelas coisas que tem que passar. E mata essa criança também.
debaixo de si, tentando proteger aquela criança de ser rejeitada, e na verdade ele está gerando um rejeitado. Porque essa criança ouve o tempo todo: eles não gostam da gente, filho. Não, eles não gostam da gente. Eles são melhores, mas eles são ruins. E ele vai imputando na criança a mesma coisa que ele carrega. Porque é só o que você pode transferir, o que você é. A criança é formada por toque, não por oração. Pode orar o quanto você quiser. Era melhor que não orasse, mas que colocasse a mão da forma correta. Espiritualmente, o que Satanás faz com um rejeitado, com um bastardo, alguém que está fora da congregação, ele tenta a partir dele criar uma descendência de bastardos. Gente sem descendência paterna. Gera em você, e com isso ele gera no teu filho. E pronto, ele tem uma descendência de gente que não tem paternidade. E como bênção vem de pai, eu me desvinculei do pai. E está todo mundo dentro da igreja agarrado na mãe, agarrado na igreja, esperando a campanha que vai salvar. E ninguém se parece com Deus. Ninguém tem imagem de Jesus. Ninguém sabe como é Jesus. Porque o próprio pastor é rejeitado. A maioria esmagadora, para não falar número de 90%, mas é muito, mas muito. A maioria de todas as igrejas que você vê aberta por aí, todas são pastores rejeitados. Homens rejeitados, que entraram em uma igreja e começaram a olhar para um homem e falou: quando eu for com ele, eu vou ser aceito. Então, dentro da igreja, eu tenho que é o cargo. Eu sou crente normal, depois eu sou diácono, depois eu sou isso. E quando eu chegar nesse lugar do pastor, eu vou ser aceito. E antes disso, ele toma uma rasteira dentro da igreja. E tem uma briga. E a rejeição vem para fora. Ele sai: vou abrir o meu ministério. Outro rejeitado. Se alimentando dos rejeitadinhos que vão chegando, porque a gente é coitadinho. Quem tem dinheiro é ruim. Eu sei como é, a gente é pobre, irmão. A gente que é junto mesmo. Eles são maus. Bando de rejeitado, tudo junto. Eu me alimento deles, porque eles falam que eu tenho valor. As ovelhas falam que eu tenho valor. Pastor, o senhor é um homem? É, eu sou mesmo. É um lambendo a ferida do outro. Quando a Bíblia fala daquele homem sentado na porta, Lázaro, e os cães lambiam a ferida. Sabe o que são cães na Bíblia? Pastores corruptos. Lambem a ferida do povo, mas não cura. Mantém aberta. Me alimento da ferida do povo, porque eu sou rejeitado. E aí eu gero uma nação de rejeitados. Isso é a descendência. Ninguém consegue entrar nas promessas do Senhor, porque o bastardo não entra na congregação dos justos. Todo mundo tem mãe, mas ninguém tem pai. E entrega-se à geração seguinte. E os filhos desses mesmos crentes estão indo para a cadeia, estão usando droga, estão se prostituindo. E a igreja faz a campanha: traz uma peça da roupa dele agora, para ver se seu filho sai da cadeia. Quem botou teu filho na cadeia foi você, pai, não foi ele. Que a descendência vem de você. Vamos continuar lendo o texto? Abre agora no capítulo 11, verso 30. Jefté vai para lá, fala: tá bom, eu vou lá ser líder de vocês. Jefté, que era esse homem que todo mundo olhava para ele e falava assim: ele é o cara. Ele mesmo não tinha certeza que ele era o cara. Então ele vai fazer um voto com o Senhor: Senhor, o Senhor tem que me dar essa vitória, porque se o Senhor me der essa vitória, Deus, eu vou ser aceito de novo, e vou ser chefe dos meus irmãos agora. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Belqueramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Até aqui por enquanto. O que Jefté fala? Deus, se o Senhor me der essa vitória, e não é se o Senhor me der essa vitória porque eu amo esse povo, estou me lixando para esse povo, é porque agora eu vou ser chefe dos meus irmãos. Se o Senhor permitir que eu alcance isso e seja chefe dos meus irmãos. Sabe o que é essa oração? É quando você está buscando dinheiro para saciar uma falta, para saciar rejeição, e você ainda ora a Deus:
Se o Senhor me der condições de provar para eles que eu sou bom, se o Senhor me der condições de alimentar a minha rejeição, isso é o que ele está falando para o Senhor. Ele está falando, se o Senhor me der, se eu vencer, quando eu voltar, o que sair da minha casa eu te entrego como holocausto. Isso que ele fala para o Senhor. Continua lendo. Vindo, pois, Jefté a Mispa à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças. Era ela a única filha, não tinha ele outro filho, nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, filha minha, muito me abateste, está entre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Ele falou assim para o Senhor, quando eu voltar para casa, o que sair da porta da minha casa, eu vou te dar em sacrifício. Gente, ele só tinha um filho, só tinha uma menina. Quem que podia sair da porta da casa dele? A mulher. Eu sei que em casa, quando chego da viagem, não é a Bel que sai na porta para arrumar. A Bel grita lá de dentro, tira o tênis. Quem sai na porta é a Helena. Eu sei disso, todo pai sabe. O que vai acontecer na porta quando chegar de viagem? Esse homem promete que vai oferecer em holocausto a Deus aquilo que saiu na porta em troca da saciedade da rejeição. Eu estou disposto a entregar os meus filhos para que a minha rejeição seja sarada. Isso é chamado na Bíblia, o que ele fez, de voto impensado. Não é impensado, é automatizado. Não é que ele não parou para raciocinar, é automático. A disposição dele de entregar os filhos, de entregar a descendência, de entregar a esposa, de entregar aquilo que está debaixo da minha cobertura, em função da minha rejeição. E ele vira para a filha que vem dançando para comemorar a vitória dele, e fala, eu prometi a Deus e não posso voltar atrás. E a história é que ele vai e sacrifica essa menina e queima ela em holocausto a Deus, a única filha dele. E logicamente ele não tem descendência depois. Ele matou a única filha que ele tinha. No final a filha dele entra no mesmo destino dele. Morre sem gerar descendência. É morta pelo próprio pai. Assim como Gileade matou Jefté, ao mandar ele embora, ele mata a filha. O mesmo espírito que tocou na vida de Jefté é transferido para o filho. Não foi intencional, mas foi automático. Assim como Jefté, ela sai de casa e não volta mais. E Jefté, quando é mandada embora pelo pai, não volta para casa. Ela também não, ela sai daquele ponto, ela não volta mais. A Bíblia diz que ela pediu para lamentar a sua virgindade, e ela passa 2 ou 3 meses no monte chorando, porque não ia ter descendência, volta e é sacrificada. Nunca mais põe o pé dentro de casa. Ou seja, um bastardo que até a 10ª geração não faz parte da congregação. Não se assenta mais dentro de casa, não congrega com os irmãos. Você pode estar junto, mas não congrega. Você pode participar da mesma igreja, mas não consegue compartilhar a carne. Você pode estar no corpo dos irmãos, mas não consegue chorar junto, não consegue compartilhar suas dores. Porque eu criei uma casca, uma capa, para poder ser aceito, para poder viver. E nem o Senhor consegue tocar. Mas nem Deus. Porque eu profetizo. Porque Deus deu para mim a capacidade de gerar um mundo espiritual. Então o que Satanás precisa fazer? Ele precisa vir colocar um vírus no computador, na maquininha, e fazer com que essa maquininha não consiga profetizar algumas coisas, viver algumas coisas e quebrar outras. Um espírito foi implementado ali dentro. Nossa identidade, querida, ela é formada por alianças. Ela começa com a aliança do teu pai com a tua mãe. Quando teu pai e tua mãe se juntam em aliança, e não é se juntam em casamento, se juntam em aliança, um acordo, vamos gerar uma descendência? Vamos. Fazemos um filho, colocamos a mão nesse filho e vamos formando. Minha identidade é formada nisso. Quando nós recebemos Jesus, a cobertura que a gente recebe, ela é proporcionada por um espírito.
Sempre. Quando a Bíblia fala de potestades e principados, ele está falando de governos espirituais. Quando Jesus fala de como seria a nossa vida com a aceitação de Jesus, ele diz o seguinte, Romanos, Paulo fala assim, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para ter medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Ele está dizendo assim, para eu me tornar filho, eu sou adotado por um Espírito. O Espírito Santo me adotou, eu passei a ser filho através do Espírito Santo, e por causa disso eu digo Abba Pai, que é papai, papaizinho. Por que eu consigo me relacionar com Deus como papai? Porque eu fui adotado pelo Espírito Santo. Não porque eu aceitei Jesus. Porque eu posso aceitar Jesus e o Espírito Santo não conseguir, porque eu impeço plantar em mim a identidade de filhinho. Então meu relacionamento com Deus continua sendo um relacionamento pautado ou similar ao relacionamento que eu tive com a figura de pai. Ou ele é frio, distante, ou ele é baseado em oferecer coisas, talentos, presentes, ou ele simplesmente não existe, Deus é o Deus, Jeová é o Shaddai Todo-Poderoso, e que eu trato com ele numa certa distância, como um Deus, que eu não tiro nem a roupa na frente dele, porque ele está me vendo nu, porque eu não tive nenhuma figura. Então a adoção não aconteceu, porque ainda existe outro espírito que exerce influência de paternidade sobre mim. Mesmo depois de aceitar Jesus, Aceitar Jesus, que ele te garante salvação, não libertação. Libertação é processo de rejeição. Rejeição ao que eu já recebi. Processo de negar quem eu sou. O nome disso é conversão, que é um processo longo e trabalhoso. Aquele povo, quando pega no Egito o cordeiro, derrama o sangue e passa na porta, o que estava garantido para eles ali? Salvação. Sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, batiza no meio da água e sai do outro lado. Estamos salvos, sim, estamos salvos. Isso não garante terra prometida. Terra prometida é outra história. Terra prometida é andar no Egito, obedecendo Moisés, ser circuncidado e cortado por ele, vai sangrar e cicatrizar e falar, agora você é filho de Abraão, agora você pode entrar. É outra história. Conversão é deserto, conversão não é aceitar Jesus. O ladrão da cruz, você acha que ele parou de falar palavrão naquele minuto que ele confessou Jesus ali em cima? Vontade de beber, de usar droga, você acha que foi embora ali porque ele confessou Jesus? Lógico que não. Ele ia descer ali e ia começar um processo de negar, de dizer, pastor, isso pode? Não, isso é pecado, meu filho, isso está errado, está aqui na Bíblia. Nossa, mas eu tenho uma vontade. Eu falei, eu sei, sua carne é desgraçada, ela ainda está viciada nessas coisas. Nega, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Isso é um processo. E nesse processo você vai descobrindo coisas às quais você é preso. Você vai descobrindo que é viciado em coisas que lá fora você não sabia que era vício, porque lá fora é normal, é aceito. Aqui quando Jesus fala abandone, eu não consigo abandonar, você descobre, meu Deus, isso é um vício. Como é que eu não sabia que é um vício? Porque lá fora era aceito, é normal. É um maconheiro, eu paro quando eu quiser. Ah, então pede para ele parar para você ver. Para quando quer, até que é a hora que precisa parar. Aí ele descobre que não é bem assim, não. Com Deus é a mesma coisa. Não, eu sou livre, eu aceitei Jesus. Você descobre que você é livre quando você começa a andar com livres. Aí você descobre se é livre ou não. Aí você descobre que o outro consegue e você não consegue. Mas o rejeitado, que já passou da rejeição para o ponto do poder e orgulho, ele vai olhar para o outro e falar, não, você que é o errado, esse aqui é o meu jeito. É seu jeito, mas você continua tendo que construir. E esse seu jeito não consegue te garantir paz, não consegue te garantir aceitação diante de Deus. Constantemente, eu estou em crise. Constantemente, por que não flui, por que não vai, por que Deus não está, por que isso, constantemente. Porque tem um espírito ali, batendo ali dentro. Precisa construir. Ah, mas o pastor já falou que eu sou aceito, mas não, mas precisa construir. Bate aqui na mente, mas sai, precisa construir. A adoção do espírito precisa acontecer. O problema é que nós fomos adotados por outros espíritos.
Existe um espírito que trabalha em cima da rejeição. Quando Jefté sai da casa do pai, o pai abre mão da cobertura do filho e fala: agora é com você. Um outro espírito adota Jefté ali na porta. Lê um texto com vocês, está em 2 Reis 23. Abre Levítico 20 você aí, querido, por favor. Eu vou ler primeiro 2 Reis, depois a gente vai ler Levítico. 2 Reis 23, 10 diz assim: também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. Levítico diz assim: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo intencionalmente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem, contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Quem era Moloque? Moloque era um deus pagão, que era uma estátua grande de pedra, que tinha um buraco no ventre dela, e atrás desse buraco aqui tinha como se fosse um tanque, que era uma fornalha. Então os pais pegavam filhos recém-nascidos às vezes, e como oferta a Moloque, jogavam dentro daquele buraco, e aquela criança pegava fogo viva. Isso era um voto que era feito em função de si. Me deu os seus filhos, e como troca, como pagamento, eu reforço a tua própria imagem. Então o povo de Israel, quando começou a se contaminar com outros povos e outros deuses, também entravam nisso. Então, sabe, os judeus, os filhinhos de Deus, o povo de Abraão, eles pegavam filhos recém-nascidos, e para receber bênçãos desse Moloque, eles tacavam fogo no próprio filho. Moloque é um espírito que se instala na rejeição. Quando eu ou você, quando um filho é entregue em função de prazer pessoal, essa criança está sendo entregue a Moloque. Quando um pai ou uma mãe fala assim: eu preciso aproveitar a minha vida, eu sou novo, eu preciso fazer algumas coisas, você que cuide de você, ou qualquer coisa desse tipo, ele acabou de entregar esse filho ao fogo para construir a sua descendência. Isso é um espírito que se instala na criança. E o pai e a mãe têm algum prazer temporário em função daquilo, como retribuição à oferta dele. E o que é que alguém que foi entregue a Moloque faz quando cresce? Entrega os seus filhos a Moloque. Faz a mesma coisa. É o que eu fiz com a Clara no começo da vida dela. Eu preciso correr atrás. Eu preciso correr atrás. Então eu entreguei a minha filha. Sem saber o que estava fazendo, mas eu entreguei. Eu nem me atentei. Quem é? Meu Deus, para mim, se ela passasse uma semana a cada avó, aquilo estava agarrado dentro de mim. Como um bloqueio, como uma barreira. Por isso, o bastardo não entra até a 10ª geração, porque isso vai sendo passado, isso vai sendo transferido. Porque eu preciso construir descendência, eu preciso construir identidade. Então, eu não sou adotado por um espírito que clama Abba, Pai. Eu sou adotado por Moloque. E estou oferecendo os filhos em função disso. Oferecendo não é necessariamente deixando, pode ser tentando cobrir. Mas eu abro mão do que eu tenho que fazer em função dos filhos, porque eu estou buscando construção de identidade, de caráter. Um espírito me adotou. Moloque se instala em separações traumáticas entre pais e filhas. Todas as vezes que há um romper traumático entre pai e filho, entre a casa e o filho
filho que rompe com o pai, que rompe com a mãe, que perde pai, que perde mãe, que é abandonado, que é rejeitado, que existe um rompimento. Ele perdeu ali a cobertura que era para ser transferida pelo pai. E na porta de casa ele é adotado por um espírito. O corte, a ferida que é feita pelo pai e pela mãe no comportamento delas, abre lugar para que a bactéria entre no corpo, no espírito, a mesma coisa. E o que entra através da rejeição é Moloque. E você vai ver isso de forma de descendência. Pode olhar. Se você identifica isso na tua vida, pode olhar isso na vida da tua mãe, do teu pai, da tua avó. Você vai encontrar isso na descendência. Eu encontro isso na minha casa olhando pelo menos 3 gerações para trás. Filho se sentindo rejeitado por causa do comportamento do pai e da mãe. Transfere isso para o neto. Isso vai passando de um para o outro, até a 10ª. Só que isso não acaba. Não acaba nunca, porque nem para. Era até a 10ª se alguém parasse. No nosso caso não vai até a 10ª, porque nós temos Cristo hoje e eu posso parar em mim e isso cortar nos meus filhos. Mas lá, isso ia passando. A adoração a esse Deus ia passando. Todo Deus, querido, nós falamos sexta-feira. Tudo que pode ser manifesto do mundo espiritual natural é porque um homem abriu a boca. Não existia idolatria e feitiçaria na terra até Nimrod. Não existia. Existiam outras coisas. Feitiçaria não existia. Quem abriu a porta para toda a feitiçaria no mundo foi Babel. Porque um homem descobriu um outro jeito de atrair o mundo espiritual. E ele abriu uma porta, e aí Satanás pôde entrar. Na minha vida e na tua é a mesma coisa. Uma porta foi aberta por quem tinha autoridade. Todas as vezes que você tenta um lugar na mesa, oferecendo alguma coisa, você acabou de abrir a porta para a adoção espiritual. Por isso salvação é pela graça. Não é só porque é bonito falar, salvação é pela graça, salvação é pela graça. O que o Senhor está falando com aquilo? Você não pode oferecer nada pela adoção do Espírito Santo. Não pode. Porque todas as vezes que você chega numa mesa e tenta oferecer algo para fazer parte da mesa, um Espírito te cobre e não é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, o que ele está dizendo é: sente na mesa sem me oferecer nada. E com isso, você está rejeitando as coberturas espirituais que você tem para receber a cobertura do Espírito. Se nós pudéssemos pegar aquela mesa, colocar uma mesa comprida e colocar todo mundo sentado, e como figura de casa, a gente fala, todos os filhos estão à mesa, e a gente pudesse ver uma nuvenzinha na cabeça de cada um, a gente ia ver que nem todos têm a nuvem de cobertura de paternidade. Alguns você ia ver Moloque, em outros você ia ver Leviatã, você ia ver coberturas diferentes. Mas estão sentados na mesa, sim. Mas eles estão nessa mesa, aquele ali só está na mesa porque conseguiu comprar o pão. Porque quando ele não tem dinheiro para comprar o pão, ele dá uma desculpa para não vir na igreja. Você já viu gente fazendo assim? Eu já. Mas ele senta na mesa porque ele conseguiu comprar o pão. Ele não sabe que ele acabou de pagar um preço para estar na mesa. E você não paga para a aliança de Cristo. Se você está pagando, a aliança não é com Cristo. Aquele outro ali está na mesa, mas está só de corpo. Ele não está compartilhando o corpo. Ele está fisicamente sentado ali com a gente. Mas ele não compartilha o corpo. Ele está tomando ceia, mas ele não faz parte da mesa. Porque a ceia é um lugar onde se compartilha o corpo. Ele não consegue compartilhar o corpo. Então ele está ali, mas não faz parte. Aquele outro está ali, mas não consegue abrir intimidade. Ele está cheio de folha de figueira. Ele não é filho. Ele não permite que a nudez seja vista. Aquele outro não tem nem aliança, ele não se permite ser circuncidado. Mas ele está na mesa, sim, tá. Mas nunca foi circuncidado, então ele não faz parte da descendência. Ele ainda carrega a natureza de descendência do pai que o gerou, dos pais que tocaram na vida dele, não de Cristo. Então ele está ali, mas está andando junto, tá, logo cai no deserto e morre, mas não vai entrar. Porque sem ser circuncidado ninguém entra. Mas está no bolo, está no bolo. Está debaixo da nuvem no deserto, há fogo que vem à noite. Quando bate na rocha, sai água, ele bebe. Ah, beleza. Mas não vai entrar. Vocês entendem que a igreja está cheia de gente? E por que as pessoas não conseguem romper e manifestar Cristo em casa? E ser Cristo em todo lugar que está? Porque não basta estar na igreja.
se libertação não vier, se entendimento não vier do que é necessário para se manifestar o Cristo, a gente vai passar uma vida se desgastando, se machucando. Porque quando alguém vier com uma pedra para te cortar, você vai falar, ele não gosta de mim, ele me odeia, fala, não, eu preciso te cortar. Não, mas não faz desse, não, vai doer mesmo, vai sangrar. Quando a Bíblia fala dos filhos de Jacó, eles fizeram aliança com o povo e circuncidaram aquele povo. Eles conseguiram em 2 homens matar uma cidade inteira de homens. Em 2 homens. Sabe por quê? Porque todos os homens da cidade tinham sido circuncidados. Sabe o que significa isso? A dor que gerava a circuncisão. Não tinha anestesia, não tinha antibiótico. Aqueles homens tinham febre durante alguns dias, com infecções que davam na circuncisão. Com uma pedra se cortava. Aqueles homens ficavam tão mal fisicamente, que 2 homens mataram uma cidade inteira. É isso que acontece quando você é circuncidado. É isso que vai acontecer quando eu arrancar a faquinha do bolso para te cortar. Alguns já foram cortados e sabem o que é isso. Você vai querer me bater, você vai querer me xingar. Eu falei, é assim mesmo, fica aí. Fica que dói. Mas sem isso, não vai andar. Porque o Senhor precisa te cortar, precisa te marcar, precisa arrancar aquilo que foi plantado lá atrás. Você pode estar na mesa, mas se você não entender e conseguir confessar diante do Senhor, Senhor, eu sou esse rejeitado. Eu estou debaixo de Moloque, eu sou isso aí. Você não vai conseguir rejeitar isso. Colocar isso diante do Senhor, para que o Espírito Santo que clama, Abba, Pai, venha sobre mim, e eu consiga manifestar aquilo que está escrito, e eu sou hipócrita. Falei, mas não está acontecendo comigo, mas deve ser o tempo, não deve ser para mim. Vai ver que falar em língua não é para todo mundo. Já ouviu isso quando você era mais novo? Aí que não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, não. Se eu não conseguir é porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A forma é diferente, nós temos formas diferentes. Mas a essência é a mesma. Pedro era de um jeito, Paulo era de outro, Tiago era de outro, sim. Mas quando abrir a boca e falar, você fala igual a ele. Você deve andar com ele, que você fala igual. Sua roupa é diferente da dele, seu cabelo, mas não tem como negar, vocês são da mesma família. Isso são os filhos do Pai. Isso são os filhos do Espírito que clamava Pai. E o Senhor trouxe essa palavra para a gente em 2017. E ontem eu entendi do Senhor que lá, o que Ele fez com muitos de nós foi permitir que a gente começasse a ver como árvore. Uma nuvem de entendimento de que deve ser, de que pode ser. Mas muita gente ainda está vendo como árvore, não consegue ver a luz de forma clara. E não conseguiu ser liberto disso. E ainda se move debaixo disso, dessa busca constante e intensa por aprovação. De ser aprovado, de ser aceito. Porque foi rejeitado desde pequeno. E o Senhor quer quebrar isso. O Senhor quer nos libertar disso. Jesus veio para que nós tenhamos vida, mas vida em abundância e não só sobrevida. E eu queria orar com você nessa manhã, que nós orássemos. Se você entende, querido, se você olha no seu histórico de vida e consegue identificar essas coisas, isso aconteceu com você. Do mesmo jeito que você pode olhar para o seu histórico de vida e conseguir confessar libertação em áreas e testemunhar para os outros e falar, não, olha, a minha vida eu era assim e agora eu sou assim. Eu era devasso e agora eu sou puro. Então, existe uma pombagira que me influenciava e agora o Espírito Santo me sarou nisso. Só que em outras áreas pode ser o contrário. Eu era e ainda sou. Eu era rejeitado e eu buscava ser legal, agora eu busco ser conhecedor da Bíblia. Antes eu buscava beber mais ou beber menos, ou fumar mais ou menos. Eu buscava fazer coisas que me faria legal. Agora eu busco fazer outras coisas, mas eu continuo buscando fazer coisas. Antes eu levava cerveja para a festa. Agora eu trago pão com mortadela, mas eu continuo tendo que trazer coisas para ser aceito na mesa. Isso é Moloque. Eu saí de casa e não consigo voltar para casa sem pagar um preço. E eu queria que nós orássemos essa manhã, querido. Se você entende que isso existe na tua vida,
e que precisa ser remido pelo Senhor, precisa ser liberto. Eu quero orar com você, quero pedir para todo mundo ficar de pé.